Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5 diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se. Os seus discípulos aproximaram deles. E Jesus, abrindo a boca, ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus se assenta sobre o monte, chama os seus seguidores e começa a dar esse ensino tão poderoso, falando sobre ser manso, falando que abençoados são aqueles que, ainda que sejam perseguidos por amor do nome de Jesus, ainda assim permanecem na presença dele. E Jesus chama homens e mulheres hoje para serem pessoas bem-aventuradas. Jesus te chama, querido, para ser bem-aventurado. Mas eu preciso fazer uma observação muito preciosa. Eu preciso dizer a você que a lente do que você vê, a lente que você enxerga o mundo, a forma que você olha o mundo, determina a sua realidade. Deixa eu explicar melhor. Se você olha com lentes verdes, certamente você vai ver um mundo verde ao seu redor. Se for uma lente amarela, você vai ver um mundo amarelo. E com um detalhe, nós às vezes criamos uma verdadeira moldura ao redor das coisas que nós pensamos. Por isso surge uma pergunta: como é que você pensa em Deus? Essa pergunta é difícil, né? Como é que você vê a Deus? Como é que você imagina que Deus é? Como você pensa a respeito de você próprio? Como é que você pensa a respeito das pessoas que Deus tem colocado ao seu lado? Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Estudei era ainda o colegial, e havia alguns colegas de sala que já estavam comigo na mesma sala, uns 3, 4 anos já. E uma certa feita mas a gente nunca tinha conversado. E uma certa feita nós fomos fazer um trabalho. E nesse trabalho nós começamos a conversar. E uma dessas pessoas disse assim: Hipólito, a gente convive há tanto tempo na sala de aula, mas eu imaginava você uma outra pessoa. Eu pensava você de outra forma. Às vezes nós somos assim, às vezes nós pensamos as pessoas de outra forma, às vezes nós vemos Deus não da forma que Deus realmente é, mas pensamos num Deus truculento, num Deus difícil, pronto para estar nos lançando flecha do céu o tempo todo, e Deus não é assim. Provérbios capítulo 4, verso 23, eu gostaria que colocasse no telão. Provérbios 4, 23, começa a nos dar uma definição mais apropriada do que é que nós pensamos, como é que nós criamos a nossa realidade. Diz assim: acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, ou do coração, diz outras traduções, pois é da disposição do coração, é da disposição do seu coração que depende toda a sua vida.
Se o seu coração tiver disposição para amar o seu irmão, você vai amar o seu irmão. Se o seu coração não tiver disposição, nada feito. Se o seu coração tiver disposição de vir à casa do Senhor, para ouvir a palavra, uma disposição, dizer assim: hoje eu vou ouvir, hoje eu vou receber o que Deus tem para mim, hoje eu preciso sair daqui mudado, diferente. Então é a disposição. Qual é a disposição que tem o seu coração diante da vida? Qual a disposição do seu coração diante das coisas que Deus tem colocado à sua frente? Porque no coração estão as suas crenças e convicções. Mas a pergunta que não pode calar é: como você pensa em Deus? Será que você vê Deus como um Deus distante, ausente, que não está ao seu lado nos momentos mais difíceis? Ou será que você pensa em Deus como um pai amoroso, um pai perdoador, um pai que está disposto a te favorecer, que está disposto a te abençoar? Como é que você pensa em Deus? Como é que você vê Deus? Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e Jesus nos dá essa ideia de como é que nós podemos e devemos ser abençoados. Será que você consegue ver Deus? E esse é o nosso propósito aqui. Um Deus que faz com que o nosso cálice transborda, como no Salmo 23. E ainda que nós estejamos andando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos. Por quê? Porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Se assim você pensar, certamente você vai ter mais qualidade de vida. E é o que Deus quer de nós, que tenhamos qualidade de vida. Ou será que às vezes somos como Adão e Eva, que estavam lá no paraíso? Deus passava todos os dias, conversava, tinha contato, tinha um diálogo. Mas um dia esses dois se afastaram da presença do Pai e se esconderam. É muito triste quando alguém se esconde da presença do Senhor. Não, eu não quero nem ouvir. Não, olha, eu fiz algo, eu não sei nem se serei perdoado. Isso, querido, que eu estou dizendo a você, depende de como você enxerga o mundo. Sabe por quê? Às vezes nós andamos tão armados, às vezes nós andamos tão cheios de conceitos, de ideias, que nós entramos em um determinado lugar, pronto para dar uma má resposta, para agredir alguém. Às vezes nós enxergamos um mundo ruim, um mundo de problemas, de dificuldades, de pessoas indelicadas. Mas às vezes o mundo é o que você está vendo, é como você está pensando. E você pode pensar diferente. Você pode ver o mundo com outra ótica, com outra lente, com outra forma de ver. Temos que chegar um momento da nossa vida de arrancarmos todas as armaduras do nosso coração, quebrarmos todos os conceitos e preconceitos e termos a disposição de receber o melhor que Deus tem para cada um de nós. Mas qual é a disposição do seu coração? É viver a vida abundante que Jesus promete, e isso não depende do mundo, depende de você. O apóstolo Paulo nos dá uma lição. O apóstolo Paulo, mesmo estando na prisão, pessoas perversas, criminosos, ele estava preso por amor a Jesus, por pregar o nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele teve a disposição
de na prisão, mesmo depois do açoite, ainda assim ele continuar glorificando a Deus e entoando hinos de gratidão a Deus. Como às vezes somos ingratos, como às vezes esquecemos de agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito, e muitas vezes uma coisa tão pequenininha, já começamos a reclamar, não é verdade? Isso me leva a crer que tem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que reconhecem a Deus como Pai, e esse tem um Pai celestial. Existem aqueles que imaginam que o Pai está distante, e esses se tornaram órfãos. O que tem pai, o que sabe que tem um Pai celestial, e aqueles que imaginam perder o Pai terreno, ou imaginam Deus distante, esses que imaginam Deus distante, esse é verdadeiramente um órfão. E aí vem uma pergunta: de qual lado você se coloca? Você vê Deus como um Deus distante, ou você vê Deus como um Pai amoroso, que mesmo passando pelas batalhas, você sabe que Ele está ao seu lado, que Ele não vai te abandonar, que Ele vai te segurar pela mão, que Ele te perdoa dos seus pecados, que Ele é capaz de te acolher novamente? Essa é uma grande pergunta. Sabe, queridos, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, no verso de número 12, você conhece muito essa história. É uma das histórias maravilhosas. Espera aí, eu acho que eu errei. Me desculpe, pode tirar do Lucas 15, 12. Foi isso que eu falei? Falei 12, 12, né? É Lucas 15, 12. Essa história que todos nós conhecemos é a história de dois filhos. Um filho que diz aqui que o mais novo reivindicou o pai: pai, me dá a sua parte da herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a propriedade entre eles. Veja bem, dois filhos, não vamos ler a história inteira, vai tomar muito tempo. Mas um filho que chega para o pai, queria distância do pai, disse: pai, me dá aquilo que eu tenho direito, eu vou embora, eu não quero saber mais do senhor. E foi embora. Mas quando aquele filho passa pelos perrengues da vida, as dificuldades, quando ele vai parar num chiqueiro, tem muitas pessoas vivendo no chiqueiro da vida, no chiqueiro do pecado, lugar de mau cheiro, de comida de porcos. E esse filho, ele pensou que ele não precisava do pai, mas tem um outro filho, porque quando esse resolve voltar, e o pai acolhe aquele que estava no pecado, e o filho reclama. Ou seja, ele não sabia que aquilo que era do pai era dele também. Você conhece a história? É uma das histórias mais incríveis que Jesus conta. É uma história de emoção. Sempre que eu leio, é uma história de energia, é uma história de amor, porque o pai, ele corre e vai e encontra o filho. Sabe, queridos, sabe quem são esses filhos? Sou eu e é você. Nós somos esses filhos que às vezes quer estar distante do pai, quer se afastar, mas um dia resolve voltar e o pai acolhe ainda assim. Outros estão dentro da casa do pai, estão reclamando: pai, você nunca fez nada por mim, sendo que o pai tem feito tanta coisa. Por isso, nenhum dos dois filhos estava compreendendo o coração do pai. E talvez seja a coisa mais preciosa que nós precisamos nesse dia de hoje, é compreendermos o coração desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso,
que entrega o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Esse Deus que nos acolhe em seus braços. Esse Deus que nos ama poderosamente. Quem somos nós, tão pequenos, mas temos um Deus que nos ama. Temos um Deus que nos acolhe. Temos um Deus que, independente do seu passado, Ele te dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Como esse pai que diz aqui as Escrituras, que vai correndo e abraça o filho. Como é que eu vou entender melhor o coração do meu Pai Celestial? Sabe de que forma? Quando eu aprendo a conversar com meu Pai. Quantos de nós nunca conversou com o Pai terreno e não sabe bem a história do Pai? Outros que conversam muito com o Pai e sabe da história, sabe como foi a infância do Pai, sabe quais foram as dificuldades do Pai, sabe qual é a história de vida do Pai. Por quê? Porque teve intimidade. Não, mas aqui eu não estou falando do nosso Pai terreno. Eu estou falando do nosso Pai Celestial. E nós só conheceremos o coração do Pai quando tivermos uma coisa chamada intimidade. Quando tiver uma coisa chamada entrega. Entregar-se nas mãos do Senhor. Será que você está me entendendo, irmão? Colocar a sua vida, dizer: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra, Senhor, eu preciso ser um bem-aventurado, Deus, eu preciso ser mudado, Deus, eu posso construir uma história diferente dos meus antepassados, eu posso construir uma história diferente daquela que a minha vida estava tomando um determinado rumo. Será que vocês estão me ouvindo, queridos? Há 2000 anos atrás, Jesus deixou a oração. Mas as pessoas repetem essa oração e não prestam atenção nas palavras. Às vezes nós somos tão superficiais, irmãos. Às vezes falamos as coisas da boca para fora. Jesus ensinou, Ele disse assim: Pai nosso que estais nos céus. É um Pai que é nosso. E Ele define o lugar onde esse Pai está. Ele fala assim: o Senhor que está no céu. Mas o Senhor é um Pai nosso. Jesus mostra com clareza onde é que Deus está. O Senhor está no céu, mas o Senhor é o nosso Pai. Então existe uma diferença muito grande de saber que eu tenho um Pai. Outra coisa é saber que eu posso entregar a minha vida na mão desse Pai, porque Ele vai cuidar de mim. Somente quem confia, somente quem se entrega, somente quem se coloca à disposição. As crianças são puras, são maravilhosas. As crianças, se o filho estiver num lugar alto e o pai estender os braços e falar assim: pode pular, filho. Claro que o filho pula, ele confia no pai. Jesus diz que quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Às vezes nós temos medo de pular. Pai, será que você vai me segurar mesmo, pai? Pai, será que esse problema... Querido, nós estamos falando do Deus que fez todas as coisas. Nós estamos falando do Deus que nos conhece e nos chama pelo seu nome. Qual é a dificuldade? A dificuldade é abrirmos o coração e dizer: Senhor, trabalha a minha vida. Mas às vezes queremos o máximo de distância possível, como aquele filho pródigo. Ou às vezes estamos dentro da casa do Senhor
nos dizemos cristãos, mas não temos consciência de que temos um Pai celestial. Na verdade, quando eu não tenho consciência de quem é meu pai, ou se eu tenho um pai, eu passo a ter um problema de identidade. Eu não sei bem. Eu não sei se eu sou filho daquele ou daquele. De quem que eu sou filho? Quem me gerou? Quem me fez? O problema de identidade é terrível. Que na verdade é o mesmo que orfandade. Eu não sei quem é meu pai, eu não sei se ele vai cuidar de mim ou não, eu não sei se ele vai me abandonar como abandonou outras vezes. E outros dizem assim: por isso que a minha vida não está dando certo, por isso que eu tenho passado por tantas dificuldades, tantos problemas, por isso que tenho sido humilhado, rechaçado. Problema de identidade. O problema então não está em Deus, o problema está em nós e nas nossas escolhas. Nesse dia de hoje eu quero desafiar a você a ter uma escolha. Qual a escolha? A escolha é saber que você tem um pai e dizer assim: eu confio a minha vida na mão desse pai. Eu gosto muito de João capítulo 4, versos 7 a 10, que conta a história de uma samaritana. Aquela samaritana era uma mulher que as coisas na vida dela nada dera certo. Ela teve muitos maridos. Essa mulher era humilhada. Essa mulher era colocada de lado, era escorraçada, porque ela tivera vários maridos e nem sequer a hora que ela ia buscar água no poço, ela podia ir no mesmo horário que as outras iam, porque as outras zombavam dela. Olha, lá vai a prostituta. Essa mulher não presta, já teve 5 maridos e agora está com um que não é marido dela ainda. Que vida difícil, que situação complicada, humilhada, abandonada, sentimento de rejeição. Mas o curioso é que Jesus, ele poderia ter ido por um caminho. Jesus deu uma volta para passar em Samaria, única e exclusivamente para encontrar aquela mulher. Deus às vezes dá cada volta só para te encontrar. Tem aquela canção que diz que ele sobe as montanhas e salta as muralhas só para te encontrar, só para te dizer: meu filho, minha filha, você é amado. E Jesus se encontrou com aquela mulher, ela tudo o que ela precisava. Talvez o que você mais precise nesse dia de hoje seja ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Jesus foi encontrar com aquela mulher. E no diálogo, primeiro que a mulher não podia conversar com o homem, principalmente ele sendo judeu e ela samaritana. Mas Jesus começa a falar a vida dela. Primeiro faz uma pergunta, depois começa a falar da vida dela. Você já teve vários maridos, e a pessoa que você está agora também não é o seu marido. Jesus conhecia a sua vergonha. Jesus conhecia a sua dor. Será que eu estou falando com alguém nesse lugar? Será que eu estou falando que Jesus conhece a sua dor? Jesus sabe dos seus problemas, Jesus sabe das suas dificuldades. Ele te conhece e te chama pelo seu nome. E Jesus oferece àquela mulher a água da vida. Olha, eu posso mudar a sua vida. Quantos aqui um dia tiveram esse encontro com o Senhor e tiveram as suas vidas transformadas?
Quantos de nós estávamos perdidos, estávamos por aí, sem saber o que fazer, mas um dia fomos alcançados por essa grande graça, que é sabermos que existe um Deus que nos conhece pelo nosso nome. Eu já contei trocentas vezes, mas vou contar de novo. Me perdoe aqueles que já ouviram. Meu pai morreu, eu era bem jovem. E no dia dos pais, eu tinha uma dificuldade tremenda, porque o que eu vou fazer? Eu vou para onde? Vou fazer o quê? Os filhos almoçam com o pai e tal. E aí? Aí eu confesso aos irmãos que eu tinha um tipo de inveja assim, poxa, por que eu não, né? E revolta também. Por que Deus levou o meu pai? Por quê? Aí, queridos, o dia que eu deixei Jesus entrar na minha vida e mudar a minha história, uma das maiores descobertas que eu tive foi saber que eu tinha um Pai Celestial. Aí eu fui à forra. Aí eu gritava: papai, meu paizinho. E uma certa feita na igreja eu estava orando, e umas pessoas passaram e disseram assim: Hipólito, é tão bom quando vê você orar, você fala com intimidade, você chama Deus de papai. Eu disse: porque eu descobri, eu fiz a maior descoberta da minha vida. Eu descobri que tem um pai. Existem filhos que têm um pai terreno, têm um pai celestial, e ainda assim não reconhece esse pai, não o chamam de papai. Essa samaritana, certamente ela teve problemas que levou a ela não se firmar em nada. E como é que ela poderia entender que uma simples conversa com um judeu, na beira de um poço, ao meio-dia, certamente os dois estavam com fome, como é que ela poderia prever que a vida dela seria alterada, mudada a rota de percurso? Claro que essa mulher não tinha expectativa. Ela foi só mais uma vez buscar água naquele poço, como fazia de costume. Como é que ela poderia imaginar que algo de novo pudesse acontecer? Mas num diálogo, numa conversa, ela descobre que a vida dela não estava acabada, que havia sim uma possibilidade. Tanto é que essa mulher larga lá, a água para ela já não era mais importante, e ela vai até a cidade e começa a anunciar, começa a evangelizar. Olha, eu descobri, eu sei de uma novidade, eu encontrei o Filho de Deus. Que coisa poderosa! Se nós pensássemos bem, nós diríamos isso todos os dias, a todo momento, para os nossos vizinhos, para as pessoas que param no sinaleiro do nosso lado: olha, eu sirvo a um Deus, viu? Eu tenho um Pai Celestial. E se alguém mexer com você, então, você diz assim: olha, eu chamo meu Pai, viu? Eu tenho um Pai Celestial. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que jamais me abandonou. Sabe, queridos, Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com cada um de nós, com um detalhe. Você sabia que Deus é um Deus de detalhes? Deus cuida dos mínimos detalhes na sua vida. Você crê dessa forma ou não? Deus cuidou para que hoje você estivesse aqui, bem vestido, cheiroso, cheirosa. Maravilhosos estamos nós.
Em algum momento eu pensei em não vir a celebração hoje, mas depois eu falei assim, eu vou, porque Deus vai fazer algo especial naquela celebração. E aqui nós estamos de pé, estamos firmados, estamos alegres. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Deus se preocupa com você. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele estava pregado na cruz, está em João 19, verso 26 em diante. Jesus estava pregado na cruz, e Jesus olha para baixo, e vê a sua mãe, vê seu único discípulo. Tivera 12 discípulos, mas ali estava apenas um discípulo. E Jesus ainda balbucia a palavra: olha, ô João, eis aí a tua mãe. Ô Maria, eis aí o teu filho. E Jesus pede a João para cuidar da sua mãe. Olha que coisa poderosa, olha que coisa maravilhosa. Uma das coisas mais poderosas é quando eu e você, porque somos amados, nós cuidamos também de outras pessoas. Eu preciso cuidar dessa criança, eu preciso cuidar desse idoso, eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso cuidar da minha irmã, porque eu sei que ela está passando por algum tipo de dificuldade. Isso me leva a pensar: que tipo de cristão somos nós? Que igreja somos nós? Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Eles estavam juntos em oração e no partir do pão todos os dias. E de repente Jesus, do alto da cruz, fala para João: João, cuida dessa mulher. Por que Jesus falou com João? Poderia ter falado com Pedro. Pedro era líder, mas Pedro não estava lá. Poderia ter falado com Filipe, mas Filipe não estava. Poderia ter falado com outros, mas só estava João. O caderno de Apocalipse diz assim: seja fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. João foi fiel até o fim, até os pés da cruz. Lá estava João. E aí surge uma pergunta: será que eu mereceria essa confiança para cuidar de alguém? Eu estava pensando isso. Quantas pessoas Deus coloca para a gente cuidar, para a gente orar por elas? Será que eu mereço essa confiança? Você sabia que Deus confia em você? Para você cuidar, para você zelar, para você orar por alguém. Será que nós merecemos essa confiança? Por isso, queridos, que servir a Jesus não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de pregar evangelho. Servir a Jesus é um estilo de vida, porque nós estamos nos preparando para morarmos na eternidade. Mas a eternidade começa aqui, igreja. Por que João? Por que não outro? Uma das coisas mais lindas que existe, temos os 4 evangelhos, mas no evangelho do próprio João, ele cita que havia um discípulo amado que recostava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele foi modesto, ele não falou que era ele. Ele disse do discípulo que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Uma pessoa que chega e encosta a cabeça no seu ombro é porque é seu amigo, é seu irmão. E João tinha esse tipo de intimidade com Jesus. João tinha uma identidade definida.
João sabia quem ele era. Ele foi até os pés da cruz, os outros não. Por quê? Porque João amava verdadeiramente. Um dos discípulos traiu a Jesus, era discípulo também, viu os milagres, viu os mortos ressuscitando, viu paralíticos andando, mas ele não confiava. Judas certamente tinha um problema de paternidade, não confiava. Eu não confio. Eu ando com ele, eu sei que ele é o Filho de Deus, mas João estava ali. Eu já estou terminando. A palavra de Deus nos mostra que João foi o último dos discípulos a partir para a eternidade. João já estava velho na ilha de Patmos, como prisioneiro. E às vezes eu imagino, meu Deus, mas João recostou a cabeça sobre o ombro de Jesus. João esteve aos pés da cruz, e de repente João está numa ilha distante, pequena, só tem algumas cabras montanhesas. Ali era lugar de presos, e João lá, como preso, aquele que Jesus tanto amava. Cadê Jesus na sua vida, João? Jesus estava guardando o melhor para o final. Jesus está guardando o melhor mais para frente, viu, querido? Jesus dá a mais linda visão que um ser humano pode ter recebido, porque Jesus vai revelando todo o caderno de Apocalipse. João foi capaz de antecipadamente ver aquilo que vai acontecer no final dos tempos, porque todas as escrituras já se cumpriram, menos o caderno de Apocalipse, que vai se cumprir. E João recebe esse presente, João recebe essa porção de ter o privilégio de saber que Deus não havia se esquecido dele, que Deus ainda o amava e continua amando, que Deus estava cuidando dele em todo e qualquer detalhe. Certamente a visão de João era ampla, e é por isso, igreja amada, que nós recebemos a palavra. Nós estamos aqui para isso, para recebermos a palavra de conhecimento, a palavra de entendimento. E é o que Deus quer colocar, plantar no seu coração. Você pode dizer um amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, Pai. A tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Toma, meu Pai, essa vida em tuas mãos. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor não é apenas o meu Pai, mas o Senhor é o nosso Pai, que estás nos céus. Pai, que a tua vontade se cumpra na minha vida, na nossa vida. É o que nós pedimos, Pai. Nós queremos que seja aqui na terra como é feito na eternidade. Por isso nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Se coloque